Você acha que ele vai fazer com o goleiro do Flamengo? Hoje, a comissão... Eu vi o jogo, eu achei correto, escrevi 2 textos A expulsão sobre isso. de Léo Jardim contra o Internacional gerou revolta imediata e a polêmica tomou conta dos bastidores do futebol. Galvão Bueno, com toda a sua experiência, não poupou palavras para comentar o lance. Neto, sempre polêmico, subiu o tom e deixou claro o que pensa sobre a arbitragem. E Casagrande, conhecido por falar sem medo, também entrou na discussão e expôs sua visão sobre o episódio. Ao contrário. O Vasco ganhava do Inter. O Vasco ganhava do Inter de 1-0. E segurando ali, não sei o quê, segurando aqui, segurando ali. Resultado importante, 3 bolas na trave. E aí tem o lance em que o juiz chega à conclusão de que tem áudio, não tem, não. Mas dá pra tentar ler o que ele fala. Tá doendo. Tô com dor aqui. Tô com dor. Tô com dor. É. Mas, gente, a jogada veio desde o início. Tem a defesa dele? Porque a defesa dele é absolutamente normal, ele não tromba com ninguém. Agora, a diretoria do Vasco está dizendo que comprovadamente ele tem um machucado. Tem, um hematoma e uma lesão. Qual jogador que joga uma partida de futebol e sai sem hematoma? Me apresenta esse cara. Contato, pô. Sabe o que eu acho? Eu quero saber o que vocês acham. Porque eu vou dizer primeiro. Eu não estava assistindo o jogo inteiro no momento. Ele deve ter tomado pancada durante o jogo. Mas ele fez a defesa, caiu ali, o juiz foi lá e falou, eu vi, sai fora que eu vi, não sei o que, e deu o segundo cartão amarelo. O futebol passou a ser uma vergonha. Depois que a FIFA falou que cada vez que alguém cair no chão tem que parar o jogo, ficou uma vergonha. Vocês tomavam porrada, Neto. Toda hora. Vocês tomavam porrada, cara. Fazia assim, ninguém levantava e... Pô, Bolívar, eu lembro do Bolívar. Ia jogar. Bolívar, cara. Não, eu peguei uns caras ainda antes lá atrás. Dema. Pinheirense. Orlando Fumaça do América. Porra. Eu peguei Moisés e Tecão no Bangu. Moisés, cara. Corinthians e Bangu. Sabe o que acontece hoje? Não é esse lance do goleiro, o juiz entendeu, já tinha mostrado um cartão amarelo para ele, entendeu, depois vocês vão falar se acham que foi correto. Eu digo o seguinte, qualquer falta hoje, o jogador cai como se estivesse morrendo. Como se tivesse quebrado a perna. E depois levanta e sai andando. Principalmente os goleiros, E o jogo, os goleiros, mas é todo mundo o tempo todo. Isso tem que... Casão tem um dado legal que ele falou para nós ali. Qual é? Então, tem uma pesquisa... Ele é o segundo que fica mais tempo no campeonato. se joga segundo a ficar mais tempo no chão. 6 vezes por jogo é a média. É muita o coisa. Rafael é 8 de São Paulo. Ele é o segundo com 6. 6 vezes. Eu vi o jogo. Eu achei correto. Escrevi 2 textos sobre isso. Um antes da entrevista que eu achei ridícula do Fernando Diniz e uma depois do que o Fernando Diniz falou. Foi correto. O jogador estava 1-0 pro Vasco, estava substituindo 2 caras, o juiz ia deixar entrar 2 caras, ele ficou sentado ali, não foi ninguém tratar dele, o bandeirinha foi lá e falou para ele, levanta, ele não levantou, o juiz veio e falou, levanta, aí deu o segundo amarelo e deu o vermelho. Se não fizer isso, não vai coibir, não vai intimidar os goleiros que fazem isso o tempo todo, o jogo todo. Só para ir na sua linha, tem também jogador de linha que qualquer toque do adversário põe a mão no rosto e se joga no chão. Isso acontece 5, 6 vezes por partida. Sabe? Então, simulação e cera de goleiro, você tem que ir lá e dar um cartão amarelo mesmo e dar um vermelho. Mas tem que ser sempre assim. Esse negócio quando o jogador faz assim, passa o dedo no rosto do outro. Não, passa aqui, ó. O cara cai e parece que o Mohamed Ali deu uma porrada nele. Pô, é que quando eu jogava, os caras metiam o dedo em outro lugar. Não era nem no rosto. Fala a verdade, se olhar, ele pode até falar que já são 11h20. Né? Os caras metiam o dedo... Você pula pirata, né? Você tava lá de... Pô, você tá de brincadeira. Agora é o seguinte... Os caras não que você devia ter feito Eu também fiz. Ó, agora você pega o goleiro. Não é bom que jogava com a unha contra grande. ele, nada contra o Vasco, viu? Porque quando a gente dá uma isso opinião, é que é importante falar, as gente. pessoas pensam que a gente está contra o Vasco ou contra a pessoa. Não é nada disso. Você imagina... São todos. São todos. Todos os goleiros fazem então, isso. Você imagina, Tem você uns tá mais, outros jogando, menos. você tá perdendo o jogo em casa, o goleiro caiu 6 vezes. E o árbitro é obrigado a atendê-lo às 6 vezes. Aí o médico tem que vir, o auxiliar, o massagista tem que vir, o fisioterapeuta. O tempo que isso é colocado, então, não é refletido no acréscimo. Olha, esse hábito, é a segunda vez. Não, mas aqui, Perdão, deixa eu falar com uma informação. Se não todo mundo falando junto, as pessoas não entendem. Esse hábito,
Flávio Rodrigues de Souza, é a segunda vez que ele faz isso. Sim. O ano passado ele fez também. Em 24, ele expulsou o Gustavo. Mas não virou Criciúma. jurisprudência. Este é o caso. Ele foi rigoroso? Foi. Verdade. Mas ele está correto? Foi. Ele também não manteve quando o Rocher, no primeiro tempo, o Vasco estava massacrando. Eu ia falar isso. O Rocher caiu uma vez e estava perdendo o jogo. Não, mas Não. O primeiro tempo, o Vasco estava massacrando. isso. Aí o Rocher deu uma parada. Deu uma parada porque porque o Vasco estava em cima. O auxiliar, Sim. o Roger queria conversar com os jogadores. Sim. O auxiliar pediu para ele Eu só espero cair. que isso... Aí está correto? Está correto. Eu estou entendendo. Mas peraí, tem uma coisa que é o seguinte, o jogador não faz isso sozinho, não. Uma coisa, outra coisa, Só quero que crie jurisprudência disso. Esse daí era a todo mundo. quarta ou quinta vez que ele estava fazendo isso. O Rocher caiu uma, Foi a primeira vez. O juiz não pode ir na primeira vez lá e dar um amarelo. Não, na primeira não pode. É a mesma história do Adriana, Mauro. tem uma história pra contar. Não tem. É a mesma história do Mauro. É completando só o que o Mauro está dizendo. O bastidor dessa história é que parece que o Roger queria conversar com os jogadores. E aí o auxiliar de goleiro pediu pro Rocher cair. É isso que eu ia O Rocher falar. caiu, foi atendido. Enquanto ele estava sendo atendido, os jogadores foram falar com o Roger. Mas isso daí só apareceu depois do Não, jogo. sim, mas Não, mas, ô, Casão, o jogador não faz isso sozinho, você sabe melhor que eu. Não, é o treinador. O treinador manda o cara cair. Todo Cai e treinador fica aí. manda o goleiro cair. Não, Todo não é assim, treinador. né? Então, o quarto árbitro tem que prestar atenção no banco. Se o treinador chamar uma saída e falar assim, ó, pede pro goleiro cair lá para dar um tempo, dá o cartão amarelo pro treinador, porque tudo começa ali. Só que tem uma... A primeira tá é tudo o certo. E o Miguel que é massagista. Se Eu já levantar tô o braço assim, já direito foi- é grave. Se levantar o braço esquerdo, Já foi além pode vir do devagar. treinador, o jogador cai Não, toda mas hora. só que tem uma Todo mundo coisa, leva tem que falta, virar cai isso para o aí, jogo. tem que virar uma regra. jurisprudência Porque a gente não disso aí, pode é meter isso. só o pau no Léo Jardim, que é um ótimo goleiro, o Vasco empatou o jogo. Não, mas eu não tô falando mal dele, não, porque todo mundo tá fazendo. Tudo bem, mas assim, que isso não aconteça frequentemente. Exato. E que todos os goleiros tenham essa ideia. Mas o lance é que os outros árbitros têm que fazer a mesma Isso. coisa. Se esse aí, só esse aí Porque fizer, não vai mudar senão- nada. Claro. Tanto é que esse fez o ano passado e não virou uma regra usual. Mas você Aí acha hoje que ele a vai comissão fazer de com- arbi- mas você acha que ele Mas vai a fazer com o comissão goleiro do apoiou Flamengo? ele hoje, a comissão apoiou. Você acha que ele vai falou fazer tá com o goleiro do correto. Flamengo? Você acha que ele vai fazer com o goleiro do Corinthians? É isso que a gente tem que entender. Mas tem que Qual é a ter. situação? É isso que a esperar gente pra tem que ver. discutir. Não, mas peraí, pela grandeza não, porque o Vasco é de... o Vasco pra mim é muito maior que o Flamengo. O Vasco é uma grandeza absurda. Sim. O Vasco... Agora vamos ver se ele vai Sabe, jogar, né? O que tem que ver não é esse árbitro que fez 2 vezes, é se outros árbitros tomarão a mesma atitude. Isso, exato. Se é uma diretriz, ó, Legal. agora junta os árbitros lá, Legal. agora é Mas assim. se não for, aí tá errado. Não, hein? se não for, tá errado. Isso aqui é muito difícil. Você dizer um cara caiu, ele tá machucado, não tá, a FIFA mandou parar por causa disso, a International Board, né? Mandou parar por causa disso. É muito difícil pro árbitro dizer, levanta aí. Se o cara que Não, peraí, machucou mesmo. Posso falar uma coisa? Eu Mas joguei tem bola lances- mas tem lances que Eu joguei fica bola evidente. 17 anos. 17. 16 anos e 9 meses eu não tinha machucado. Caía, né? Você Eu só imagina. caía. Que o árbitro Desculpa, a tá verdade é essa. Ele tá vendo o comportamento de todo mundo. A primeira análise foi que o Flávio Rodrigues de Souza tinha exagerado. Mas eu entendo que o que a CBF está dizendo, ela tem razão. Então, eu refiz o meu primeiro pensamento original. Quando o Rodrigo Sintra diz, e eu tinha trazido a informação ontem, que a CBF pensava assim, que está na súmula, que o Cobalcini, auxiliar técnico, é flagrado pedindo para os jogadores do Vasco caírem. Que depois ele se aproxima e diz para o Léo Jardim, o Flávio Rodrigues de Souza, que ele tinha tido tempo da substituição para ser atendido. E ele tinha recusado o atendimento. E ele pede para ele se levantar e tá o massagista ao lado esperando a liberação para atender. Quando o Léo Jardim é expulso, o que é que o massagista faz? Vira as costas e vai embora. Ora, se ele tem um hematoma, Então, por que o massagista não ficou ali para massagear? Se ele está com tanta dor... são os indícios, né, que mostram a situação. Então, o que o Rodrigo Sintra está dizendo é, e acho importante outro detalhe, não adianta a gente dizer, então vai ter que ser toda vez assim, porque nem toda vez vai ser a mesma situação. Então, toda vez que um goleiro se recusar a jogar alegando dor, ele vai ser expulso de campo? Não, ele pode ter uma fratura. Então, cada situação vai ser uma situação. Esta situação, o que a CBF avalia, que o Igor ouviu o Rodrigo Sintra dizer, foi que nesta situação
houve uma sequência de flagrantes e que no final dessa sequência, o Flávio Rodrigues de Souza virou para ele e disse, por favor, volte para o jogo. E quando ele se recusou, a única alternativa foi o cartão vermelho. Não vai ser toda a situação igual. Não é que... Isso é importante entender, porque as situações não são idênticas. Elas podem ser semelhantes. O Léo Jardim, acabou de sair a lista de relacionados, o Léo Jardim está relacionado para os jogos contra CSA e Mirassol, porque o Vasco vai depois direto, né? O Mirassol é brasileiro e está suspenso. Mas ele está relacionado, está na lista de relacionados, deve jogar a Copa do Brasil. Se ele está suspenso contra o Mirassol, né? Levou o cartão vermelho. Se ele tivesse lesionado, não tivesse condições de atuar pela Copa do Brasil, entendo que ele não estaria na lista de relacionados. Então, eu entendo que ele tem condições de jogar. E aí... Não viajaria para não jogar. Se você tem um hematoma, você não entra no avião. Você tem um hematoma grave? A ponto de não jogar. Lesão grave de coluna, de costela, você não vai virar... Pensando nisso, cabe questionamento não ao exame feito pelo Vasco, porque o Vasco apresentou um documento que foi autorizado pelo médico, né? Então é claro que tem uma responsabilidade do médico ali, mas dá para a gente questionar se essa lesão que ele apresenta, ou esse hematoma que ele apresenta, foi o suficiente para tirá-lo do jogo nessa última partida? Eu acho, Luísa, E aí a gente tem que ter muita responsabilidade, né, aqui, porque a gente não é médico. Então, eu não posso desdizer o médico. Por isso que eu reforcei, né? Que está assinado pelo médico. Não, o médico, o médico não tem autoridade médica e a gente não tem autoridade médica. Agora, por outro lado, o árbitro entendeu que houve uma sequência de fatos que levaram ao cartão vermelho e eu acho que essa sequência de fatos que está relatada na súmula e avalizada pela CBF fazem sentido. Então, são dois pontos diferentes. Cara, entender o esporte... Entende-se o erro. Pode até ter tido um exagero, talvez, mas a CBF está avalizando o comportamento do Flávio Rodrigues de Souza porque entende que houve uma sequência de flagrantes para interpretar que naquele momento ele tinha condição de se levantar e dar sequência ao jogo. Então, aqui é que está o ponto. E nós estamos num momento do futebol brasileiro em que é preciso compreender que o jogo disputado em outros lugares do mundo, Europa explicitamente, flui muito mais do que aqui, em grande parte pelo comportamento dos jogadores.